ligado? concordo contigo, cara. Assim, há várias pessoas fazendo conteúdo como o que a gente faz, né, hoje em dia, mas me parece mais disperso, né, e nem sempre é tão simples encontrar se a gente procura por conteúdo em português em comparação com conteúdo da mesma natureza em inglês, né. Pois Então, é. às vezes, você não tem uma alternativa ah, uma alternativa a ter que postar alguma coisa em inglês, como o caso desse canal que você mencionou, né, do Troy Grady e tal. Ali é um caso tão específico de estudo tão detalhado de palhetada e tudo mais, palhetadas de vários tipos e tudo mais, que eu não consegui recomendar um canal em português. Mas depois, nos comentários daquele vídeo, outras pessoas foram me falando sobre, então acompanha esse cara aqui também, esse outro aqui Ah, que também. massa, mano. Né? Que Então, massa. é bom que quando a gente vai fazendo essas coisas e a gente interage com a comunidade que segue, né, as pessoas que comentam e tudo mais, você vai descobrindo um monte de coisa, né, e aí você amplia o campo você amplia o espectro de conhecimento a respeito da guitarra e de gente falando muito especificamente sobre guitarra no Brasil, né. É Pois bom. é, cara. Tem a galera que consome, que vai consumir o nosso conteúdo, tem gente que só faz isso, né? Tipo, o cara, ele é um consumidor de conteúdo, não um produtor de conteúdo igual eu e Uhum, você. Então, cara, uhum, ele vai saber mesmo o canal, às vezes ele sabe de um canal de um cara que faz umas dicas muito massa. Tipo, o cara tem 100 inscritos. E o uhum. conteúdo do cara é muito massa, mano. Tipo, É. isso existe mesmo, isso existe realmente. Eu acho que, mano, outra coisa, tipo, baseado em contexto, não quero entrar em questões, tipo, de acesso ao instrumento por questões financeiras, mas acessibilidade no geral dos instrumentos diferentes. Tipo, tem pouco, é escasso no Brasil. Por exemplo, Uhum. lá, vamos supor, vamos pegar um exemplo, lançou, uns tempos atrás, as Epiphones do Slash. Cara, quantas você acha que foram para a Inglaterra e quantas você acha que vieram para o Brasil? Eu Sabe? imagino que seja um número muito discrepante. Cara, não, é muito mesmo. Cara, não veio nem 50 para o Brasil, O Brasil sabe? inteiro, olha o tamanho do país, né. Para o Brasil inteiro. Enquanto a Inglaterra deve ter loja, só uma loja deve ter comprado 50. Uhum. Imagina. É. Então, tipo, eu acho que para os gringos é muito mais fácil eles terem acesso, tipo, um entusiasta de guitarra ter acesso à guitarra para fazer um review e Uhum. aí gerar um conteúdo de valor diferente daqui, que ou vai ser um cara que está ligado a uma loja, ou está no ramo já faz tempo, ou toca, igual a gente tem parceiros aqui que tocam, cara, e os caras têm muita guitarra. Tipo, os caras têm Uhum. 30 e poucas guitarras, e Fender americana, e Gibson e tal. Aí é um cara que tem essa acessibilidade, mas às vezes já não tem tempo, porque toca Uhum. pra caramba, às vezes É. tem estúdio e tal. Enfim, acho que a acessibilidade atrapalha um pouco no quesito volume de conteúdo no Brasil sobre o nosso ramo, cara. Acessibilidade ao É. produto, até mesmo a informação, né, cara? Talvez. Especialmente, cara, em relação a equipamentos que não são de entrada, né? Me parece que existe bem mais acesso a esses. Bom, existe em maior número, né, equipamento de entrada no Brasil, o que não é uma surpresa, né? O público, inclusive, é maior também. Mas existe uma faixa de mercado e uma faixa de pessoas interessadas, de guitarristas e entusiastas, que já não são mais iniciantes, né? E esse pessoal que tem guitarras já de valor médio ou de valor alto, ou que procura por essas guitarras, ou que já toca há um certo tempo, não está mais iniciando, né? Eu acho que, voltando inclusive ao que você falou antes, assim, o conteúdo para as pessoas que a gente produz, o conteúdo para essas pessoas que já têm uma certa trajetória, ele é um pouco mais reduzido em relação ao conteúdo para pessoas iniciantes, e a mesma coisa acontece com a disponibilidade de equipamento, né? Mas claro, né, assim, quanto mais caro o equipamento, menos pessoas podem comprar, e menos pessoas se mantiveram interessadas na guitarra a ponto de peregrinar do início da primeira guitarra até a terceira, até a quarta, né, e Sim, assim por diante. sim. E a questão da escassez também, né? Que às vezes a guitarra nem é tão cara, mas ela vem 5 para o Brasil só. É. Vem Uhum. 10 para o Brasil. Imagina, tipo, existem brincando assim, tipo, umas 20 lojas que podem comprar muita guitarra dos Uhum. fornecedores. Tipo, muito, quando eu Uhum. falo muita guitarra, eu falo muita guitarra mesmo. Imagina, daí vem 10 no modelo, como é que a gente faz? Uhum. Tipo, É. não tem guitarra para todo mundo, sabe, cara? É. Então, às vezes, tipo, tem isso, né? Tipo, esse negócio das questões, às vezes, das guitarras, afunilar por questão do preço e, tipo, ter cada vez menos gente, cada vez menos, não, desculpa, ter pouquíssimas pessoas adquirindo instrumentos de alto valor, cara, ele acontece, é uma realidade, tipo, eu que trabalho em loja e tal, mano, a gente vê, e não só poucos caras comprando
instrumentos mais caros, como a gente vê também o cara comprando o primeiro instrumento de alto valor dele no final, assim, da trajetória dele profissional. Tipo, o cara está se aposentando, ele se dá o luxo de comprar uma guitarra de 15, 20 mil, que é bem diferente lá fora, que não só eles têm em abundância os instrumentos, como, tipo, cara, as guitarras que são caríssimas aqui, elas ainda custam, tipo, 30%, às vezes 50% do salário mínimo do país em questão. Essa questão da comparação com o salário mínimo é triste mesmo, né? Assim, se a gente compara o salário mínimo daqui, o poder de compra do Brasil, né, do brasileiro e tudo mais, em relação ao valor em que essas guitarras chegam aqui, né, fica uma conta muito difícil mesmo de fazer, e a gente não pode nem esperar que haja tantas pessoas mesmo que consigam comprar, sei lá, PRS ou Gibsons, essas americanas, desses valores mais altos e tudo mais, né, porque realmente é difícil que a gente, inclusive é aquela questão, né, é preciso um nível de paixão imenso para que as pessoas estejam dispostas, né, a colocar X salários mínimos numa compra só, né, cara, assim. Tu tocou num ponto muito interessante, mano, mas conclui aí o que tu ia falar, mano. Ainda para dar um exemplo da questão da dificuldade de acesso, né, a primeira vez que eu toquei uma PRS foi ano passado, né, e eu não sou jovem, mas eu tenho 38. Né, louco, mano. Eu te dava 28. Eu te dava 28. Nossa, 10 anos a menos, né? Bom que eu vou ser sei lá, um octogenário com cara septagenário, acho que heptagenário, acho que é o que se fala. Bom, enfim, eu tenho 80 anos com cara de 70, maravilha. Mas ano passado, né, assim, e eu achei maravilhosíssima. Impossível para eu comprar nas minhas circunstâncias atuais. Não, possível, mas seria um sacrifício, assim, seria um endividamento, né? Eu não estava achando uma boa ideia na época, ainda não acho. Mas ano passado, que eu consegui pela primeira vez tocar uma PRS, assim, e a PRS é uma marca já bastante grande, não é Fender nem Gibson, né, mas eu diria que talvez nesse hall das 10 maiores guitarras, 10 maiores marcas de guitarras do mundo, eu imagino que a PRS esteja lá. Concordo. Em alguma dessas posições, quinta, sexta, não sei exatamente qual, mas alguma coisa assim, né, imagino que a Ibanez seja a terceira, ou alguma coisa assim, mas de qualquer modo não são guitarras raras no mundo, não são guitarras desconhecidas, não é underground mais, né? E Sim. ainda assim é difícil de se encontrar, né? Pois é, cara. Até tu falou naquele ponto ali, eu tava pensando nisso hoje de tarde, cara. Tipo, nada a ver com o podcast, eu tava aqui arrumando as guitarras e tal, e eu pensei nisso. Tu falou, né, cara, demanda de um amor muito grande pro cara pegar X infinitos salários mínimos e pôr numa guitarra aqui no Brasil. Aí vou te dar um exemplo, a Slash Standard Gibson americana custa 36, tipo, em média 36, 33 mil reais. Cara, o cara que compra aqui no Brasil, ele ama incondicionalmente, ele quer ter, é a meta do cara e tal, exatamente como tu falou. Enquanto lá fora, mano, eu vi um review de um gringo, acho que, cara, até tá aqui o canal dele, cara. Pera aí, mano. Agofish, já viu? Não, cara, me manda esse link depois. Agofish é o nome do cara. Ele presta um serviço bem massa para nossa comunidade também, mano. Ele dá, tipo, umas paradas de notícia, faz uns reviews de guitarra, mas eu gosto de ver o canal dele por causa das notícias que ele passa. Bem foda, mano. Tipo, bem massa mesmo. Enfim, ele tava falando que, tipo, não é um bom negócio você comprar essa guitarra, porque lá é uma guitarra de 3 mil dólares e ela não vem com o Seymour Duncan do Slash, ela vem com o Zaunica Pro da Gibson. Daí, tipo, tu imagina, né, tipo, os caras lá criticando, cara, não vou pagar 3 mil dólares numa guitarra que não vem com o Seymour Duncan no Slash. E aqui os caras, tipo, colocando o valor de um HB20 na guitarra. Tipo, né? Sabe? E, tipo, não, meu sonho, vou comprar. Exatamente, cara, exatamente esse contexto que tu passou aí é a realidade. Eu tava pensando nisso hoje de tarde, cara. Falei, caramba, né, mano, como é diferente o padrão o nosso padrão para os padrões exteriores, né? Não que seja melhor ou pior, mas só falando, né? Tipo, pô, é bem diferente cada caso, um caso, né?